receber essas pessoas e conviver com elas, independente do ato de ler, né? São camadas de histórias, né, que vão se sobrepondo às histórias que estão paradas nas prateleiras também. Antes de entrar na Megafauna, eu trabalhava na Livraria Simples. Fica na Rua Rocha, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. A rua é movimentada, tem a Escola de Direito da FGV, tem bar, comércio. Mas a quadra da Simples tem um clima de cidade do interior e a livraria foi incorporada a essa rotina, como lembrou o Beto, sócio da Simples, que você acabou de ouvir. Foi conversando com o Beto que a gente soube da história do João, que é o personagem de hoje, esse cara aqui. Tá começando mais um J Leitura, primeiro episódio. Hoje eu vou ensinar dicas de leitura para crianças. O livro Não Somos Anjinhos, criador Gusti, e ele fala sobre um menino muito levado que pelas pessoas de fora ele é um anjinho, ele é um amor, mas dentro de casa ele não consegue ficar quieto. Ele é ruim pra tudo. Essa é uma das resenhas que ele fez pro Instagram da Simples. Este é um daqueles casos que a gente já contou aqui, de quando a história da pessoa se mistura com a história de uma livraria. Quer dizer, no caso, o João é 2 anos mais velho que a livraria. Mas quem vai te contar isso melhor é a Rita Palmeira. Eu sou o Flávio Augusto, livreiro da Megafauna. E eu sou a Flávia Santos. Este é o Livros no Centro, o podcast da Livraria Megafauna. Antes de começar, eu queria já te alertar que esse episódio tem muitas vozes. Porque a gente conta a história do João, mas conta também a história da mãe dele, a Jaqueline, da avó dele, a dona Geralda, do Beto e de outras muitas pessoas, algumas das quais a gente nem conhece. A Livraria Simples é um sobrado azul cheio de plantas e fica na Bela Vista. No andar térreo, cada cômodo da casa comporta uma seção de livros. A porta está sempre aberta, com gente circulando o tempo todo. É como se a casa fosse uma continuidade do bairro e vice-versa. Quando você chega, eles passam até um cafezinho para te receber. A gente pode falar de um monte de vizinhos que se conhecem. O bairro tem essa coisa comunitária que se expressa na rua. Esse é o Beto de novo. É ele que está à frente da Simples, junto com Felipe Faia. A livraria foi fundada em 2016. Começou como um sebo. Ficava numa casa dentro de uma rua sem saída no bairro da Moca. Era, na verdade, uma reunião de obras do acervo pessoal do Beto e do Felipe, expostas em estantes improvisadas de tábua de madeira e tijolos. Aí, pouco a pouco, eles foram conversando com as editoras e incorporando também os lançamentos. 2 anos depois, a casa na Moca ficou pequena para o projeto. Então, eles meteram a livraria toda num Fusca, que hoje é o veículo oficial da Simples, e foram em direção à Rua Rocha. Foi em 2018, então, que a Simples começou a ganhar contornos mais definidos de livraria. E também as características que a tornam hoje um negócio raro na cidade. Esse bairro onde está a livraria, que é muito próximo do centro, mas ele tem essas características muito interessantes de congregar tradições populares, assim, que é mais comum na periferia, né? Então, tem uma escola de samba, né? O samba corre solto, ainda tem muitos cortiços, um espírito comunitário muito grande, tem uma igreja que marca muito presença, né? Que é a Querupita. Tem, sei lá, aqui na rua também tem uma igreja que acho que vale citar, que é a Comunidade Evangélica do Bexiga, do pastor Daniel, um pastor com ideias progressistas e que faz muito pelos idosos, pelos moradores de rua e tal. Não sei se você já esteve na Simples, mas quando eles abriram a livraria no Sobrado da Rocha, o escritório do Beto ficava em um dos primeiros cômodos da casa, onde fica a janela que dá para a rua. Ele trabalhava ali olhando para a calçada. E foi numa dessas olhadas que ele conheceu a dona Geralda, a avó do João. E aí comentou que ela estava indo no supermercado, que fica um pouco mais para baixo aqui na rua, né? Uns 400 metros descendo. E ela perguntou se eu queria alguma coisa no supermercado.
E aí isso me remeteu na infância, aqui onde eu fui criado, no bairro lá. As vizinhas da minha mãe também passavam, quando ia no supermercado, passavam em casa e perguntavam se minha mãe queria alguma coisa no supermercado e vice-versa, né? Meu nome é Geralda Leão. A dona Geralda é mineira de Sabinópolis, sul do estado, e mora na Bela Vista há mais de 40 anos com a filha, Jaqueline. Eu criei ela aqui na roça. Quando eu mudei para cá, tinha 4 anos. Então, uns 42 anos. Essa é a Jaqueline. Bastante tempo. E a senhora que fica com o João em casa? Eu fico com o João em casa, saio com o João, né, filho? São parceiros. Sim. Somos. E como é que foi? Então a senhora um dia passou aqui e viu que tinha aberto a livraria, aí foi assim como ele disse? Foi, aí entramos, aí começamos, ele via todos os livros, conheceu o Beto, que é meu amigo. Quando a dona Geralda fala que ele via todos os livros, é porque, de fato, o João virou um cliente assíduo da livraria antes mesmo de se alfabetizar. Ô João, mas conta uma coisa, você tinha que idade? Quando, você lembra? Quando abriu aqui? 4 anos. 4 para 5. Então já faz 5 anos que você vem aqui na Simples. Faz. É? Uhum. E aí você vinha, sua avó te trazia, É, e aí você foi conhecendo o pessoal. isso. E aí você ficava aqui, nessa parte dos livros infantis? Sim. Você ficava... Eu andava pela livraria ainda. Aí eu ficava só andado. Depois eu comecei a ler os livros daqui. Aí depois que surgiu a ideia, né, do blog, né, dos livros. A gente já vai chegar no blog, ou melhor, nos vídeos que o João gravou para o Instagram da Simples. Vamos só retomar a perspectiva do João do primeiro encontro dele com o pessoal da Simples, quando ele era apenas um jovem, aos 5 anos. Eu cheguei, aí fui. Aí acho que a primeira pessoa que eu vi foi o Beto, que ele tava ali entrando, aí tem uma sala ali, aí ele tava ali na primeira sala. E aí eu fui, cumprimentei ele, me apresentei, ele se apresentou. Aí, né, foi isso com todo mundo. Você estava com a sua avó? Tava com a minha avó, a vovó também se apresentou. Aí a gente foi vindo, que a gente gostou, né, daqui, achou alguma coisa diferente, perto de casa, né. Aí a gente foi vindo, né, e aí foi rolando. Converso com um, com o outro, vem as freguesas dele aí, me cumprimenta. Assim eu tô conhecendo todo mundo. Mas é bom. Ir à Simples estava virando rotina da avó e do neto. O espaço era a extensão da casa deles, onde eles gostavam de passar as tardes ou os finais de semana. João, Geraldo e Jaqueline compartilham uma casa pequena, a poucos metros da livraria. E o que pude entender a partir da conversa com eles é que a gente está falando de um hábito cujo significado é tão prosaico quanto monumental. Para o João e para a Geralda, ir à livraria é a possibilidade de uma ampliação de espaços mentais, mas também de espaços físicos. Só que isso foi um pouco antes da pandemia, que virou tudo de cabeça para baixo. João e Geralda ficaram, como todo mundo, isolados em casa. Até porque eu trabalhava em hospital. Então, quando começou a pandemia, eu via muita coisa. E aí, eu não deixava eles saírem de jeito nenhum, né? Foi um período bem difícil para mim e para eles, porque eu chegava toda bitolada com um problema. Fiquei um tempo sem abraçar, sem beijar o João e minha mãe. Não chegava perto, eu que fazia compra, eu que fazia tudo. Então, minha mãe ficou um bom tempo sem ver a rua e o João também. Do outro lado da rua, a livraria, pouco tempo depois de abrir no novo endereço, teve de fechar. Para a livraria foi muito louco, assim, bagunçou tudo, né? Assim, de repente a gente tem que dar um 360 no jeito de trabalhar, né? Porque a gente não tinha site sequer na pandemia. E aí a gente fez o seguinte esquema, a gente se dividiu, eu moro mais perto da livraria, então eu vinha todos os dias para cá. Beto e Felipe encheram mais uma vez o Fusca de livros e reinventaram o trabalho da equipe. De casa, um cadastrava as novas obras no site, o outro respondia as mensagens dos compradores. E o
o Beto ia sozinho para a loja despachar os livros. Eu lembro que teve uma vez que eu fiquei muito triste na pandemia, pensando nas crianças daqui do bairro, por exemplo. Porque eu falei, cara, você tem que ficar dentro de casa. Então eu pensei no João, eu falei, cara, tem que ficar o dia inteiro. A primeira série dele foi bem no começo da pandemia. Então ele frequentou 2 meses de aula, então não tinha dado tempo dele ser alfabetizado. E aí foi comigo que ele aprendeu a ler, né, filho? Foi. E ela é uma boa professora? É. Ah. Meio bravo, né? Mas valeu a pena. Esse fechamento da Simples e o isolamento do João e da Geralda seguiu por todo aquele período de restrições que a pandemia impôs a todos nós. Agora, se pra gente esse isolamento em casa já durou um tempão, imagine pra alguém que tinha 5 anos. E aí, quando foi liberado, assim, acho que o primeiro lugar que eles vieram foram para a livraria, quando abriu. E a equipe da livraria lembra direitinho de quando eles voltaram. Deu pra sentir o progresso da leitura dele na pandemia, porque eu lembro que assim que a gente começou a reabrir, eu lembro que o João chegou, ele entrou... É isso. Esse que está conversando com a gente, com a Jaqueline, é o Paulinho, o Paulo Ramos. Assim como a Flávia, o Paulinho foi da equipe da Simples e, na época dessa entrevista, ele estagiava na Megafauna. E, o mais importante, ele é um amigo de longa data do João. É isso, exatamente. Quando eu tava lá na salinha trabalhando, ele entrou, me deu um abraço, cumprimentou e tal. E aí eu perguntei se ele queria fazer uns carimbos ali do lado. Aqui tem uma coisa legal. Esses carimbos aos quais o Paulinho se refere fazem parte dos pacotes da Simples. Os livros que a gente compra lá vêm em papel pardo, amarrado por uma lã, com desenhos e nomes confeccionados para quem os adquire. Esse esmero na embalagem é dos detalhes que são tão fundamentais para a Simples ser esse espaço tão extraordinário mesmo. Terminada a rasgação de seda, vamos voltar à fala do Paulinho. Ele queria fazer uns carimbos ali do lado, a mesa de carimbos de pacote ficava do lado da minha mesa, e eu lembro que ele começou a olhar para um livro e começou a juntar sílabas. E aí eu olhei para ele e falei, você tá lendo já? E enfim, eu lembro que foi um choque, foi muito gostoso de ver esse progresso na pandemia. Aí o João chegou devorando tudo. E eu fui lendo, tanto que tem livros lá na minha casa aqui da livraria, como da coleção Afro, que eu li já, tem bastante livros, aquela ali que tá exposta. Quais que você leu dessa coleção? Você lembra? Eu li da Rosa Parks, da Alice, do Mandela, Martin Luther King e Carolina Maria de Jesus. Esses que estão expostos. Esses livros que você falou contam histórias de pessoas que existiram, Sim, né? são Você gosta mais de história assim ou de historinha inventada? Assim? Pra mim pode ser ficção, pode ser realidade, mas não tem muito, assim. Caso que tem livro que conta histórias que não são reais, que são bons. Mas também tem livros que contam histórias verdadeiras que também são da hora, entendeu? Essa coleção de que o João está falando é a coleção Black Power, da editora Mostarda. São livros para crianças e para adolescentes sobre personalidades negras da política, da literatura, do ativismo, como Carolina Maria de Jesus, Nelson Mandela, Angela Davis, Barack Obama e Conceição Evaristo. Das biografias que você leu ali, qual que você gostou mais? Das personalidades do Martin, da Rosa Parks, da Carolina? Qual que você gostou mais? Eu gostei mais da Rosa Parks. Por quê? Eu achei a história dela muito interessante. Eu achei que ela foi muito forte por tudo que ela passou, tudo, mas eu gostei mais da história, assim. Eu achei mais interessante tudo. Eu achei muito, muito legal, assim, por tudo que ela passou, do marido e tal. Conta pra gente um pouquinho da história dela. Você lembra? Ela começou a ser costureira desde muito, muito jovem, né? E pra piorar esse serviço, a mãe dela já estava meio doente, estava sem também condições financeiras, tudo, mas ela virou costureira. Aí ela,
Ku Klux Klan, acho que é isso, colocou fogo, né, na casa dela, tudo. Aí depois de muito tempo, quando ela já era adulta, quando ela já tinha uma vida mais formada, ela conheceu o marido dela, né, e entrou nesse grupo contra essas pessoas racistas, essas pessoas, né? Mas aí ela entrou nesse grupo depois de muito tempo, depois que ela passou tudo aquilo com a família dela, tudo. Mas eu achei assim uma história muito, muito interessante. O Beto e a equipe da livraria indicam vários livros para o João, mas ele também gosta de ficar fuçando sozinho. É legal de ver como ele se apropriou do espaço e foi pegando o jeito de como as coisas funcionam por ali. Aqui, ó, mais ou menos é ciência. Tá. É ciência ou geografia aqui nesse Aqui ele tá apontando, você tá apontando para o corredor. Corredor aqui, ó. É um pouquinho mais para lá o corredor. Acho que é ciência ou geografia. Ele olhando para o Beto. Eu acho, eu não tenho certeza. É alguma coisa de ciência, geografia... ou biologia, não lembro. É alguma coisa por aí. Mas... Já aconteceu de na escola pedirem uma leitura que você já tinha feito aqui? A professora fala, a gente vai ler tal livro. Esse livro já aconteceu. Aí você fala pra ela, eu já li esse. Aí ela regala o olho. Assim. Não, mas aí eu dou uma estudada mais assim no livro lá na escola, por causa que assim, mesmo lembrando da história, sabendo que é sempre bom saber mais, porque senão, já pensou se eu esqueço no meio da leitura? João virou o cara da livraria. E aí, nada mais justo do que compartilhar o conhecimento dele com o pessoal que se aproximou da Simples remotamente. Oi pessoal, tá começando mais um J Leitura, terceiro episódio, e hoje eu vou falar sobre o livro Amores. Quem criou foi o MC, um cara muito esperto e bacana, legal, e isso é muito bom porque isso acaba contribuindo no livro, né, porque é o gosto da pessoa, e também ele fala sobre o antigo e o novo. Então ele é moderno e ao mesmo tempo a gente sabe sobre a história do Brasil. Ele vai da África até a América e ele é muito bom. Ele fala sobre a escravidão, quilombos e fala sobre todas as pessoas que ajudaram a escravidão a acabar. Tchau. Quando foi que surgiu essa ideia? Acho que foi quando eu tinha uns... Quando você aprendeu a ler? 6 anos. 6 anos, Foi quando eu tinha 6. Lá no Instagram da Simples, você pode assistir a íntegra dos pareceres do João sobre a literatura infanto-juvenil contemporânea. Gosta de participar quando tem os lançamentos. Já passei coisas assim muito boas, né, de se passar. Quando você vê um lançamento, que você vê uma pessoa falando de um livro, então você fica mais interessado, né? Aqui eu tô aprendendo muita coisa. São coisas assim que muita coisa para aprender dentro de uma livraria, né? Que você fala, nossa, eu não imaginei que ler livro teria que prestar tanta atenção em tantas coisas, né? Você abria um livro por causa do título ou por uma indicação, mas não prestava atenção, né? E hoje eu sei que eu vou abrir um livro, vou ver lá se é uma ficção, se é uma literatura, o que é. Vários desses lançamentos acabam em música, puxada pelos clientes e pelos vizinhos instrumentistas. O João foi acompanhar a mãe numa conversa sobre o livro O Que é Meu, do José Henrique Bortolucci, e ficou fissurado numa apresentação de piano. Faz um tempo, o Beto levou o piano dele para Simples, e de vez em quando alguém se anima em arranhar alguma coisa. Num sábado que o piano estava aí, o João estava sentado no piano, fazendo uma brincadeira lá, e uma pessoa que tinha acabado de tocar Elton John no piano, foi super bonito, que daí as pessoas começaram a cantar a música enquanto o cara tocava o piano, assim, e aí o João começou a dedilhar e ele ensinou um exercício pra você, não foi isso, João? Foi isso. Aí o cliente me passou um exercício, eu fui fazendo, mas como ainda não tinha prática com esse negócio de mão, coordenação, era difícil pra mim conseguir fazer. Aí depois que eu fui conseguindo pegar o jeito, mas aí
que veio as aulas, né? Por isso que, entendeu? Que veio o meu interesse e tudo, mas aí depois, agora que eu tô pegando assim o jeito, sabe? E o João começou a voltar e ficava fazendo essa... E aí lembrei do Gustavo, que foi o professor que deu aula, que também trabalhou na Livraria Cultura. Então, o professor de piano do João, ele trabalhou na Livraria Cultura. Eu lembrei dele, e aí eu pensei comigo, né? Falei, Berigo, e se a gente fizesse aula de piano com o Gustavo? E já aproveitava também e pedia para ele dar aula para o João. É claro que no primeiro dia de aula deles, entrou um cliente, que também mora na Rocha, perguntando o que eles estavam fazendo. E se integrou à turma de alunos. Então, às quartas eu faço aula das 8 às 9, depois o João faz das 9 às 10, e aí esse vizinho vem e faz das 11 Vou entrar nesse ponto. das 10 às 11. Gente, é uma livraria e também uma escola de música, exatamente. Centro cultural. Acho que foi isso. Essa é a história do piano. E aí a gente tá preparando, né, João? O João falou que vai fazer uma apresentação aí em breve, talvez no final do ano, você falou, né? Isso, né? É o que tá marcado. Aqui na Simples? Você não vai tocar nada pra gente? Olha, mas eu só tenho um pouquinho, aí ainda tem algumas coisas que eu preciso aprender. Sei. Mas eu posso tentar. Fico curiosa para saber como vai se desenrolar essa história, especialmente daqui a uns anos. Quando a gente foi fazer a entrevista, a Jaqueline estava trabalhando lá temporariamente, cobrindo férias de alguém. Então a Simples acabou ganhando mais essa dimensão na vida da família toda. Talvez você esteja imaginando agora um João que cresce e vira escritor, editor, sócio da Simples. O futuro dirá. Mas vou adiantar algumas coisas antes de fechar esse bloco. João, última pergunta. Você vai querer ser livreiro quando você crescer? Você vai querer ter uma livraria? Então, eu tenho sonho de ser neurocirurgião. Tá. Mas como eu ainda tenho 9 anos, tem muito tempo, é isso mesmo. Tem muito tempo, eu posso mudar de ideia no meio do caminho, né? A gente volta já já para uma conversa sobre a história do João e da família dele com a Simples. Gente, João é uma graça, né? Que menino esperto. Quem vê as resenhas, aqueles vídeos de resenha que ele faz no Instagram da Simples, não pode imaginar como ele ficou tímido na conversa com a gente. Também imagina, né? Só da Megafauna éramos, 4 pessoas, Flávia, é isso? Acho que sim. Eu e a Flávia, a Nina, que é coordenadora de eventos e que lê os trechos normalmente aqui do podcast e que operou o gravador nesse dia, e o Paulinho, que trabalhava com a gente na época e que tinha trabalhado na Simples e, como era muito ligado ao João, também participou da conversa. Além disso, tinha o Beto, que é um dos donos da Simples, a Jaqueline, que é mãe do João, a dona Geralda, que é a avó do João e que é quem cuida dele quando a Jaqueline está trabalhando. Enfim, tinha uma multidão. E a Jaqueline também é uma figura muito especial, né? Como toda mãe, ela tem uma preocupação enorme de que o João vá bem na escola, que não fique à toa na rua e tal. Então, ele não é uma criança que passa muito tempo na rua, pelo que eu entendi, né? Flávia me corrija se eu estiver errada, mas... E pelo que eu entendi, até a abertura da Simples, ele ficava um pouco nesse circuito entre a casa e a escola. E aí, com a Simples, ele começou a frequentar essa espécie de biblioteca, sebo, livraria, e as coisas mudaram na vida dele. E da avó, né? O João, eu conheci o João quando entrei na Simples, estava na pandemia. Então eu conheci o João pela janela, assim, primeiro, assim, eu conheci ele passando com a Geralda e tal. E assim, das coisas que o João falou, ele é um menino muito esperto, né? E ao mesmo tempo acho que ele ficou intimidado com o microfone, né? Porque o microfone chegava perto dele, ele arregalava, ele virava o rosto, falava mais baixo. Foi engraçadinho a conversa com ele. E ele me falou que dessa rotina dele, que tem a livraria agora, mas que ele gosta de jogar basquete e que ele não frequentava nenhum outro lugar, assim. Então, tipo, ele ia da escola pra casa, da casa pra escola, e tem a Simples, então ele ia com a avó na Simples. Então, a Simples é meio que a praça dele, né? O lugar onde ele vai brincar e tal, em meus livros. E eu fiquei pensando nele
lá na loja, ele tava muito tímido mesmo. Ele era a única criança Ele- numa multidão de adultos, né? Ele era a única criança, assim, com, tipo, 8 adultos olhando pra ele, tomando café. Mas a história que a gente foi lá buscar é a história dele. Ele que é o protagonista dessa história. Então, ele que movimentou as pessoas em torno da livraria. Então, por causa dele, as pessoas… A mãe conheceu a livraria. A dona Geralda frequenta a livraria também, uma senhora muito simples. Mas que, por conta dessa coisa do João com os livros, ela também vai na livraria. Então… É uma movimentação que tem dentro da família e no bairro também, né? De que as famílias podem frequentar a livraria como um lugar de encontro, como um lugar de passar o tempo. Não necessariamente um lugar que ela vá consumir alguma coisa, comprar, né? Um lugar para ela ficar bem, para ler um livro, para tomar um café. Simples assim. Você chega lá e eles já perguntam se você quer tomar um café. Eu adoro. E ele virou um leitor voraz, né? Também tem isso. Imagina, frequentando. você criança, você aprender a ler e ter, sei lá, o acervo da Simples deve estar com mais de 20 mil, 30 mil títulos agora. Então, assim, tipo, uou, Vira uma biblioteca. Vira uma particular, praticamente, porque ele pode entrar antes do expediente, pode ficar lá. Então, ele tem todo esse passeio pela biblioteca. A Simples tem isso de acolher para valer os moradores da região, né? Tem esse negócio que a Flávia estava falando. E olha que faz tempo que eu tô trabalhando com livro e acho que ainda não conheci uma história como essa. Fiquei com pena de não ter ido nessa entrevista, ajudado a superlotar a Simples. Bom, tem essa coisa do protagonismo do João, né? A Flávia falou, e é verdade. A gente vai fazer essa entrevista, claro, a gente queria conversar com todo mundo, mas a gente foi um pouco motivadas, né, ali, pelos vídeos que ele tinha gravado, que são muito fofos. Depois que você escutar esse episódio, ouvinte, corre pro Instagram da Simples e procura os vídeos do João, que são muito fofos. Sem contar a saga do bolo, né? Mas isso fica para outro dia. A gente ficou tentando levar um bolo lá pra entrevista e não encontrava bolo. Porque tem essa história de cada um levar um bolo lá pra Simples. A Simples é quase uma casa de vó, né? Por isso que a dona Geralda cabe tanto ali. Mas enfim, então tem essa coisa, o João é o protagonista da história, né? Essa história cheia de adultos em torno, assim, de adultos e livros. Aí fiquei pensando que a gente podia aqui nesse segundo bloco dar umas dicas de leitura de livros para adultos, né? Mas de livros que tenham crianças como protagonistas. O que vocês acham? Bora. Rita, tem livro assim a beça, hein? Aliás, um monte que virou best-seller, que nem o Caçador de Pipas, né, do Khaled Hossein, que saiu pela editora Globo, e que virou filme, né, que conta a história, né, do Amir e Hassan. Eles conheceram no campeonato de pipas, né, no Afeganistão dos anos 70. Bom, sim, tem essa história, tem muito livro best-seller com criança como protagonista. Eu acho que livro com criança faz sucesso e, na maior parte das vezes, faz chorar, né? Que nem filme com criança. Coloca cachorro e criança no enredo do negócio. Se a pessoa não chorar, a pessoa tá morta por dentro. Ai, que horror, né? Não é assim também. Porra, filme de cachorro. Me fala um filme de cachorro. Eu não gosto de filme de cachorro. Mas enfim, vamos voltar aqui pro assunto. Mas o que mais, Flávio? Você tinha falado de outras coisas também, né? Sim, lembrei daquele do O Senhor das Moscas, do William Golding, né? Mas esse é bem sinistro, né? Já chega a ser uma distopia que acaba até influenciando em outros livros, né? Como Jogos Vorazes, essas séries assim, né? Onde crianças são protagonistas, mas, né? No caso do Senhor das Moscas, chega à beira do caos, né? Que tem, eu não sei se todo mundo leu, é um livro bem famoso, mas tem essa história de crianças sozinhas, de como elas se organizam para a sobrevivência e de como as crianças reproduzem um comportamento tirânico que todo mundo associa à vida adulta, né, que de repente está ali com as crianças, um pouco desromantiza, né, a infância. Eu gosto bastante desse livro, mas eu acho assustador. Eu não li esse livro ainda, não sei porque é tão famoso. Eu sou a pessoa que não lê livros famosos, assim, eu deixo pra depois do hype, mas eu acho que esse eu nunca vou ler, porque nunca sai de moda. Mas quando o Flávio falou do Caçador de Pipas, eu lembrei de um livro que eu amo de paixão, assim, que é o Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer, que saiu pela Rocco, que conta a história do Oscar, que é um menininho de 11 anos. Ele aparenta ser neurodivergente ali na história do livro, um menino bem inteligente, inclusive.
E é a história dele recriando, fabulando. O pai dele falece ocasionalmente no 11 de setembro, porque ele foi para uma reunião lá num café, no último andar. Não era? Do World Trade Center. É, exatamente. E aí é meio que essa construção do luto do menino, meio uma fabulação, meio uma invenção, mas de certo ponto ele é meio investigativo, aí ele acha uma chavinha, que é a chave que vai dar na secretária eletrônica do pai. Então, assim, é um livro bem triste. Saiu o filme, se não me engano, mas eu acho que o filme não dá conta dessa personagem, assim. Que ao mesmo tempo é triste, mas tem um pouco de fabulação da criança. Então, não é uma criança idealizada e tal. Eu gosto bastante. E você, Rita, crianças e guerra? Não, é que eu tava pensando que é exatamente isso. Esse tema da criança e da guerra tem muito em livro, né? E então, se a gente fosse, isso seria só um outro nicho, assim, né? Vamos por aqui. Aliás, tem um monte de best-seller, Criança e Guerra, com Criança e Guerra. Bom, um super célebre, que é o Diário de Anne Frank. Mas eu lembrei de um outro livro, que foi até um livro que eu resenhei para o site da Megafauna no ano passado. Um livro de uma autora, a Bessorra. Ela veio para a Flip de 2022. O livro chama Os Órfãos, saiu pela Relicário. E se passa no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra, e conta a história de duas crianças alemães, órfãs, que são vendidas para... Enfim, existia uma espécie de uma... Né, parece que existiu mesmo isso. Uma organização que vendia crianças órfãs alemães para casais brancos sul-africanos. Uma prática eugenista pavorosa. E logo isso é muito impressionante, porque é logo depois do pós-guerra, né? Quer dizer, depois da derrota do nazismo. Então conta a história de um casal de irmãos que são, enfim, negociados com um casal sul-africano, branco, casal profundamente reacionário, conservador, racista, uma coisa pavorosa, e numa África do Sul muito conflagrada, né? Então é uma história muito impressionante e que toca nessas práticas de eugenia, de racismo e tal, e que são narradas, quer dizer, tem ali as crianças como protagonistas, né? O livro avança, vai avançando na idade ali, enfim, né, até chegar não vou dar spoiler, porque acho que começa assim, se não me falha a memória, do protagonista já com bastante idade. Mas a maior parte do livro se passa na infância e na chegada desses meninos que saem da Alemanha e que vão para a África do Sul. Sim, verdade. Aí tem, né, dentro desse assunto Crianças na Guerra, tem as histórias, né, dos meninos soldados na África, né? Putz, tem mesmo. Mas agora a Rita estava falando da Bessorra e eu lembrei do Atos Humanos, da Han Kang, que saiu pela Todavia. Que o primeiro capítulo é impressionante, assim, e são narrados por adolescentes, né? Então, assim, não vou falar muito desse capítulo, mas quando ele termina, você toma um susto, assim, que são cenas de violência narradas por adolescentes. Então, fica a dica desse livro. Mas voltando na questão dos soldados da África, eu li há um tempo atrás, que é Muito Longe de Casa, do Ishmael Beck, saiu pela Companhia das Letras. Eu acho que agora ele tá na versão de bolso, não tem mais a versão grande. Mas foi numa fase que eu estava lendo sobre essas guerras por independência na África, e aí você vai descobrindo várias dessas guerras e você quer saber mais, e aí esse livro é uma autobiografia que fala dos conflitos em Serra Leoa, e ao mesmo tempo que é um menino de 10 anos que ele perde a família e ele vai sendo levado por aquela guerra e começa a cometer atos que não são de crianças, mas ao mesmo tempo tem a parte lúdica. Então é uma narrativa muito triste de um menino que está tentando sobreviver no meio de uma guerra sem precedentes, assim, que não tem, sei lá, normalmente falam que a guerra tem regras, essa era sempre, não tem regra, não tem criança, não tem adulto, não tem, assim, é uma total dessensibilização da vida, assim. Eu lembrei desse. Eu lembrei, ele veio para Flip, não veio? Eu me lembro que foi uma participação impressionante. Acho que eu não estou lembrando agora. Ô Flávio, eu sei que você também leu bastante sobre essas guerras territoriais na África. Você leu algum livro que tem esse tema e tal? Sim, o Meu Pequeno País, do Gael Faye, né, que se passa conflito lá, né, de Ruanda. Foi... Esse que saiu pela Carambaia faz pouco tempo. Isso, saiu pela Carambaia, exato. E vai contando, né, a história de um
né, do garoto. É quase uma autoficção, no caso, né? Aquele filho de mãe ruandesa e tal. Mas o que me pega nesses livros não sei se a gente... Não, é notável isso, né? O amadurecimento das crianças, né? Que nem, por exemplo, voltando no Golden, crianças de 6 a 12 anos. Né? Nesse lance do Golden, que são crianças de uma faixa etária de 6 aos 12. Nesse do Gael, também ele vai amadurecendo, tipo, perde a infância, né? No caso, por causa da guerra, né? Gente, mas isso a gente nem precisa ir tão longe, né? Eu lembrei agora, quando a gente conversou, nem lembrei agora, do Cidade de Deus, do Paulo Lins, aquela coisa da infância daqueles meninos e... Tem o Sol da Cabeça do Giovanni Martins também, que os contos têm crianças. Giovanni foi a Flip. A gente agora tá falando bastante da Flip, porque esse episódio vai ao ar em novembro, mês da Flip. Cara, eu lembrei de 2 livros do Romain Gary, os 2 saíram pela Todavia. Um deles com pseudônimo, com que ele assinou alguns livros, que é Émile Ajar. Um é A Vida pela Frente, um livro que fez muito sucesso no século XX. E o outro é As Pipas. Os 2 livros lidam com o período da guerra ou do pós-guerra. E tem na criança, enfim, no caso das Pipas, depois ele vai amadurecendo, ele vai virando um jovem, né? Mas um pouco essa ideia da criança numa situação de guerra ou de pós-guerra. No A Vida pela Frente tem a senhora, né, que é uma sobrevivente de Auschwitz. Não me lembro direito, faz tempo que eu li. As Pipas eu lembro um pouco melhor, até porque eu trabalhei na preparação do livro. E é uma história um pouco de como é que você cria subterfúgios para sobreviver àquela coisa brutalizante da guerra, né? E de como alguns adultos conseguem fazer isso, e algumas crianças embarcam nisso, mas mesmo assim a guerra é tão terrível que ela vai, de alguma maneira, ceifar a infância, né? E um pouco como as trajetórias vão sendo marcadas pela guerra e pelo conflito. Então, eu recomendo esses 2 livros. O As Pipas, ele assinou como Romain Gary mesmo. Acho que é o último livro dele, talvez póstumo até. E o A Vida pela Frente fez muito sucesso. Inclusive, quando foi lançado aqui no Brasil, com muito tempo de atraso, também fez sucesso. Muita gente gostou muito desse livro. Nossa, Rita, você falou dessa coisa da criança num estado de exceção, que é a guerra, né? Esse estado, mas aqui no Brasil a gente tem um clássico sobre isso. Sabia que você ia falar disso. Já sei o que é. Não necessariamente é um estado de exceção, mas é um estado de não ter algumas coisas, né? Então, eu lembrei de um clássico, que é o Miguelin, que tá dentro do Campo Geral, do Guimarães Rosa, que sai pela Global agora. Só o Grande Sertão Veredas que não sai pela Global, os outros todos saem. Mas tem o volume, né? Manuelzão e Miguelin. Tem, separado. Ainda sai assim e sai como Campo Geral sozinho também, né? Como sai. Que é a coisa da edição? Eu tenho a obra completa da Aguilar. Não, sai como Campo Geral, dentro do Campo Geral, num livrinho. E sai só como Manuelzão e Miguelin. Inclusive é um livro que eu adoro presentear as pessoas. E aí o Miguelin, né, o conto, é de uma família sertanista brasileira, no meio do nada, que é o Mutum, que eu adoro esse nome, Mutum é um nome muito bom. E aí, esse menino contando o dia a dia dele ali, como ele vê as coisas, nananã. E aí, pra mim, que eu acho que é uma síntese dessa coisa do olhar de criança e do olhar do adulto pra criança, que é que o Miguelin, ele não enxerga muito bem. E aí, passa um cara desses caixeiros viajantes, que vem de várias tralhas, e ele coloca um óculos, e aí ele tem uma epifania de que o lugar que ele mora não é tão feio como ele vê. E isso, pra mim, assim, eu fico até emocionada. Eu acho, assim, da literatura brasileira, uma das grandes cenas, assim, e também dessa mudança da infância pra vida adulta, porque ele tá ali com esses questionamentos e tal. Porra, Rita, esse é do coração. Esse é demais. É triste, mas é tão bonito, tão bonito. E eu tava pensando também, que livro com protagonista criança que é feliz, né? No geral, é um negócio... Você falou do Mutum, eu acho que, se não me falha a memória, tem um filme chamado Mutum. Tem, é lindíssimo. Que é a história do Miguelin, não é? É lindíssimo, exatamente. É lindíssimo. Tá vendo? Livros que tem criança como protagonista dão bons filmes. Exatamente.
Agora, a gente está com o tempo meio estourado, mas eu não queria, já que a gente começou a falar de brasileiros agora, a Flávia lembrou desse clássico do Rosa, eu queria mencionar um livro que é um livro relativamente recente, um livro brasileiro contemporâneo, que é ótimo, e que também tem uma criança como protagonista, uma criança que é escritora, quer ser escritora, uma criança que se vê, uma menina de 11 anos, eu acho, que se vê um pouco tendo que lidar com a própria solidão e olhando para o mundo, né? Que é a Maria Carmen, do Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Carrara, que foi um livro publicado pela Nós. A Mariana tem outros livros, acho que pela Nós tem mais um, depois pela Todavia tem um, né? E antes disso ela publicou também por outras editoras. Mas o Se Deus Me Chamar Não Vou, acho que é o livro que a lança um pouco, né? Assim, que faz com que ela seja mais conhecida. É o mais procurado até hoje nas livrarias. E a Maria Carmen virou assim uma espécie de personagem que todo mundo conhece, assim, todo mundo que acompanha um pouco a literatura brasileira contemporânea já sabe. E é essa menina, né? Com esse nome ótimo, Maria Carmen, nome de escritora. Bom, a gente vai deixar todos os livros mencionados aqui no bate-papo e na conversa com o João, Geralda, Jaqueline, Beto e, meu Deus, que multidão, na descrição do episódio e no site da Megafauna. E a gente volta já com o quadro Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast de improviso. Ô Flávia, antes de eu pedir para soltarem o áudio, conta aí, parece que alguém escreveu lá para a Megafauna, ligou, foi isso? Perguntando? Na sexta passada, uma senhora ligou, falou com o Gonzaga no telefone, que eu não sei se era mãe ou se era prima, tia, uma outra senhora de mais de 100 anos, viu mais de 100 anos? Mais de 100 anos também. Viu em algum lugar a notícia de um livro que era uma pessoa contando a história da própria mãe. E aí o Gonzaga pediu para essa pessoa mandar, né, um áudio, uma mensagem no WhatsApp pra gente responder por lá. Aí quando o Gonzaga me contou que a senhora tinha dito, eu acertei de pronto, que era o novo livro do padre Fábio de Mello. Assim. Que a gente não tem. Que a gente não tem. Mas a senhora, ela falou assim, como vocês são muito espertos, eu ouço podcast, eu queria descobrir esse livro aqui. Foi muito bom. Mas, gente, tem que mandar lá no número que a gente vai falar daqui a pouco, pra gente ter aí vários novos enigmas. Por favor, sabe aquele livro que você leu muito jovem e não lembra nada? Talvez a gente consiga acertar, então é legal de mandar pra gente. Bom, vamos lá? Vocês estão prontos? Flávia e Flávio? Sim. Nasci pronta. Então pode soltar o primeiro áudio. Oi, tudo bom? Eu tô procurando um livro de arte contemporânea, eu não lembro o nome do autor, mas ele é um professor, um arquiteto. E eu lembro da capa, que é uma fotografia, eu acho que tem uma pessoa correndo com uma nuvem atrás, ou alguma coisa do tipo. Nossa, não sei, eu lembrei do livro do Guilherme Wisnik. É esse? É esse mesmo? Cara, você mata todas, cara. Episódio passado que foi, enfim... Não dá pra levar uma com ela, não. Como é o nome do livro? Puta merda. Qual é a editora? A editora é da Ubu. Isso. E é sobre o Drummond e a mineração. E é o outro. Esse é o do pai dele. É do pai dele, Miguel, do Zé Miguel. E esse do Zé Miguel é da companhia. É da companhia, eu não vou lembrar o nome. Então, esse livro do Guilherme Wisnik, que saiu pela Ubu, com capa da Elaine Ramos, é o Dentro do Nevoeiro. É isso. Mas a capa eu sabia qual era. Se você me perguntasse na livraria, eu já ia na estante pegar. E esse áudio foi mandado pelo André, de São Paulo. Pode soltar o próximo. Quer falar alguma coisa, Flávio? Não. Então vamos lá. Tá se preparando, respirando fundo. Pode soltar o próximo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu tô atrás de um livro que eu não consigo muito me lembrar qual que é. E eu acho que talvez vocês consigam me ajudar. É um livro que na capa tem um desenho que eu acho que é do Leonilson. Não lembro se são montanhas ou vulcões. Tem nuvem no título, é da 34 Enfim.
Ai, nossa, a gente vendeu tanto esse livro. Eu amei esse livro. Livrarias, eu queria dar de presente pra uma pessoa. É de uma poeta brasileira ótima. Obrigado, um abraço. E a memória pra lembrar o nome do livro? Então, o que você falou? Você falou que é da 34. De uma poeta brasileira. Tem nuvem no título. E a ilustração? E é do Leonilson. Então, importou o livro, né? Livro. O livro é o Nuvens, da Hilda Machado. Hilda. Que saiu pela 34. A capa foi feita a partir de uma ilustração do Leonilson, por um estúdio, acho que é Bracher e Malta. E o áudio é do Edu de São Paulo. Vamos lá pro terceiro? Vamos. Você vai deixar o Flávio ganhar uma, tá, né? Eu vou. Não vou falar. Agora, eu não vou falar. Eu vou ficar só. Eu não vou falar nada, eu vou ficar só olhando pra ele. Mandando vibrações. Vamos lá, o terceiro áudio, então. Oi, eu tô procurando um livro, acho que vocês podem me ajudar. Eu não lembro exatamente o que tem na capa. Só me recordo que tem azul, tem umas coisas azuis, umas coisas verdes misturadas, assim. E tem uns desenhos que, não sei, eu acho que parecem uma mão, ou não sei se são troncos de árvore, alguma coisa do tipo assim. E tem outras cores também, outros elementos, mas eu só lembro disso, dessas duas cores, e eu lembro que não é um livro muito grosso, ele é um livro fino até. Esse é difícil. Nossa, esse é... Não, que eu lembrei do livro novo do Tobias Carvalho, mas ele não é. Que é uma casa, o desenho que tem é verde. Eu posso dar uma dica? Pode. É um livro de poesia. Putz, eu acho que... Qual que é o nome desse livro, meu Deus? E é de uma poeta. E essa poeta tem alguma proximidade com a megafauna. Nossa, tá na ponta da língua. Eu sei que livro que é. Acho que é a editora... Eu vou dizer qual é a editora. Tá. E vou dizer o nome das capistas. Então, a editora é a Jabuticaba. Sim. A capa é da Helena Fredi e Bruna Kim. É o da Nina Risi? Como chama? O Caderno Goiaba. É isso. Goiabada, né? Goiabada, eu ia falar Goiabada. Caderno Goiabada. Pronto, dividiram. Dividimos aí, ó. Esse foi o áudio de uma ouvinte anônima do Rio de Janeiro. E... Beijo, Nina. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar o seu áudio para o WhatsApp 11 9 10 15 02 29. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá a cada episódio um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é a Manuela Stelzer, comunicadora da Megafauna. Recentemente, eu devorei O Amigo, da norte-americana Sigrid Nunes. Eu li por indicação de uma pessoa queridíssima e, assim, o livro, ele mistura muito bem, de uma maneira muito genial, humor e luto. Tirando a premissa inicial do livro, né, que começa com o suicídio do melhor amigo da narradora, um pouco pesado, todo o resto desse livro é uma reflexão muito deliciosa, assim, sobre tanto a perda dessa pessoa especial, claro, como sobre a vida, sobre escrita, porque a narradora é professora de escrita e escritora, e sobre um cachorro gigante chamado Apollo, que é um dog alemão deixado como herança para essa mulher. E ela acaba enxergando nesse dog alemão o próprio amigo, me parece, e por isso ela cuida dele, assim, dia e noite, sem cansar, e acaba se afundando aí numa depressão. E por mais que não pareça que tem nada de cômico nisso tudo, o brilhantismo desse livro é justamente esse, conseguir passear por temas muito, muito difíceis, com muita leveza, muita graça e muita beleza. Assim, como nada que eu li até agora. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @Livraria Megafauna no Instagram ou por e-mail, podcast @livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer ao Beto, da Livraria Simples, a Geralda Leão, a Jaqueline Leão Pereira e ao João Vitor Leão Pereira.
Nosso muito obrigada também ao Paulinho, o Paulo Ramos, que estava com a gente no dia da entrevista. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e tem distribuição pelo UOL. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo o Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação e o roteiro são da Laura Capellucinic, que também é responsável pela produção executiva desse podcast. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e da edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Flávio Augusto, o Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados nos episódios. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. E a pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiana Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A Bia Guimarães e a Sara Zoubel deram consultoria para o projeto. A transcrição de áudio é da Lúcia Miguez. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no Estúdio Baticum. Os livros que citamos estão na descrição do episódio e você pode encontrá-los na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.